Bom dia, que para mim ainda é dia, boa tarde para quem já está na tarde, boa noite para quem já está na noite, amém? Vamos ler a carta de Paulo, a primeira carta de Paulo, né, que escreveu, o nosso apóstolo Paulo escreveu para Roma, tá? Então ele escreveu para os Romanos, capítulo 1, versículo 21. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Aqui Deus está falando que pessoas que se acham sábias começaram a pegar discursos que elas mesmas acreditam que são certos, sem perguntar a Deus, a opinião de Deus. Então tornaram-se loucos, né? Discursos que aos olhos humanos, para muitos, parecem certos, mas se para os olhos de Deus está errado, então é um discurso de louco. E essas pessoas são pessoas inteligentes, são pessoas que têm estudos, não são pessoas que erram o português, entendeu? São pessoas com grande discurso, apesar que tem muitas pessoas que erram o português que também são ignorantes. Mas quando eu falo ignorante, é de não entender, não ter conhecimento da palavra de Deus. Isso é que é a verdadeira ignorância, amém? Aqui, dizendo-se sábios, né? Tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível de semelhança da imagem de homem corruptível. Aqui Deus não gosta, irmão. Se lê a Bíblia, vai entender e vai largar. Qual é a opinião de Deus? Né? Aqui Deus está falando, Deus incorruptível, um Deus que não se quebra, um Deus que não cai, um Deus que não pode ser levado para lá e para cá, né? E de repente alguém pega cimento, gesso, madeira e faz uma imagem e chama aquela imagem de Deus. Então, um Deus incorruptível, que não se corrompe, que não se degrada, que não enferruja, que não quebra, que não pode ser levado na imagem de um Deus corruptível. Ele não gosta. Então, se ele não gosta, eu tenho que respeitar a vontade de Deus, né? E pior do que fazer, aqui fala de homem, semelhança da imagem de homem corruptível, né? Que se corrompe, que se quebra, que pode ser levado, que mente, que apodrece, que morre, né? E para piorar, ainda tem aqueles que fazem mais de aves, de boi, de vaca, de bicho e adoram como Deus, para piorar, né? De imagem ou de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes, de répteis. Pelo que também Deus os entregou à concupiscência. Concupiscência são os desejos da minha carne, amém? Pelo que também Deus os entregou às concupiscências, ou seja, aos seus desejos da sua carne, desejo de seus corações, a imundícia, para desonrarem seu corpo entre si. Quando fala desonrar o corpo, porque o nosso corpo é morada de Deus, é templo do Espírito Santo, né? Nós carregamos agora, através, eu adoro essa frase, gente, adoro. Um dos muitos e milhares de propósitos da cruz, um dos muitos propósitos da morte da cruz, é que agora nós somos morada do Espírito Santo. Antigamente o Espírito Santo ele via, né, nos tomava como Sansão. Sansão era tomado pelo Espírito Santo de Deus e com a força do Espírito Santo ele vencia as batalhas, mas o Espírito Santo tinha que sair. Não podia fazer morada. Hoje, através da morte da cruz, o véu foi rasgado e nós somos morada do Espírito Santo. Entendeu? Aí aqui fala, para desonrar o seu corpo entre si, ou seja, destruir. Não podemos destruir a morada, é um pecado destruir a morada do Espírito Santo, corromper, prostituir, amém? Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, ou seja, estão pregando, entendeu? Falam no nome de Deus, citam o nome de Deus, mas pegaram a verdade de Deus e distorcer a verdade de Deus. Lá em Gênesis, quando a serpente não é uma cobra, mas Satanás entra dentro da serpente, né? E fala, antes de Adão e Eva pecar, o diabo não podia entrar no corpo humano. Então ele entra dentro da serpente e a serpente
pergunta para Eva, o que foi que Deus disse? Aí Eva fala, se nós podemos comer de todas as árvores do jardim, mas daquela ali Deus falou que não, para não comermos porque morreríamos. Aí Satanás vai e fala, não é bem assim. Ou seja, ele distorce a verdade a ponto de Eva acreditar que aquilo ali é verdade. Quantas e quantas vezes, né? Eu lembro que quando eu tinha uns 16 anos de idade, eu escutei nitidamente, eu estava lá na Penha, hoje tem sinais, mas naquela época ali em frente ao Ari Barroso, do lado do Getúlio Vargas, quem conhece a Penha sabe que aquela pista ali era pista que ia para lá e para cá, de 4 carros, 2 para lá, 2 para cá, mas sem sinal, a gente tinha que atravessar correndo, parava no meio da rua e atravessava, né? Tinha um viaduto que passava os carros, mas a gente não tinha como atravessar ali naquele trecho, e o ponto era do outro lado, né? Então, a gente tinha que andar muito para lá ou muito para cá e ficar bem distante do ponto. E eu lembro que eu ia atravessar aquilo ali, Satanás falou no meu ouvido assim, se você morrer aqui, você vai ser enterrada como indigente. E foi a primeira vez que eu respondi a Satanás. Eu falei, é verdade. Mas não era verdade. Satanás estava falando que eu não tinha família, que ninguém me amava. E hoje eu descubro que isso é mentira, ou seja, Satanás distorce. Amém? Pois mudar a verdade de Deus é mentira e honrar e servir mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Ou seja, estamos adorando mais ao homem. E às vezes não é nem o homem que vemos, mas o homem nós mesmos. Nós, eu homem, eu mulher, meu marido homem, fulano, adorando mais a nós mesmos, né? Esse homem aqui é literal, tá falando de homens e mulheres ao mesmo tempo, tá falando de pessoa, né? Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, ou seja, de tanto Deus falar, essa aqui é a minha lei, e a pessoa insistir no pecado, Deus abandonou essas pessoas que insistem em pecar. Ele simplesmente abandonou. A palavra de Deus fala que Saul vem consultar uma feiticeira, porque Deus parou de falar com ele, porque ele insistia no pecado. Deus falava, não faz assim, ele fazia. Não vai para lá, ele ia. Não, desse jeito não, era ele, eu que decido. Então Deus simplesmente para de falar com Saul, ou seja, Deus abandonou Saul, as suas paixões infames. Isso tem acontecido ainda, amém? Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa em que convia ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Os cristãos gostam muito de pegar essa palavra porque é uma palavra bem clara, bem nítida, que praticamente não precisa de explicação. Quando se vai pregar contra o homossexualismo. Homossexualismo é pecado. Não tem como a gente pregar para agradar outra pessoa. O homossexualismo é pecado. E essa é uma passagem assim bem clara. Tem outras passagens que falam sobre o homossexualismo ser pecado, né? É um conjunto, a palavra de Deus ela não se contradiz, ela se completa, amém? Mas essa é a mais clara. E aqui Deus fala que está abandonando. Deus fala de que a mulher deixou o uso natural, ou seja, foi contrário à natureza. Qual é o uso natural do meu corpo como mulher? Me relacionar com meu esposo João, homem. O homem, Deus criou o macho e a fêmea. Então esse é o uso natural, né? No relacionamento entre homem e mulher. E aqui Deus fala, né? Homem começa a ter relacionamento com homem, mulher com mulher. E fala que Deus os abandona e vem a receber a recompensa em convém ao seu erro. Então tá bem claro que é pecado, né? E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, ou seja, quando eu entro no homossexualismo, eu não pergunto a Deus, eu estou pecando? Não, eu quero seguir o meu erro. Então eu não pergunto a Deus, eu vou seguindo, né? E aí
Deus os entregou a um sentimento perverso, ou seja, esse sentimento. Quando Deus fala Deus os entregou, é porque eu preciso de cura. Eu estou precisando de cura, mas se eu não quero ser curada por Deus, Deus simplesmente, aqui está, há um sentimento perverso para fazer coisas que não convém, ou seja, coisas que não agradam a Deus, né? Até aqui, Deus está falando de homossexualismo, mas é sobre isso que eu quero falar. Teve uma mulher aí que tomou hormônios e eu acordei hoje de manhã com um vídeo que ela publicou há 1 ano atrás, né? E eu visualizei esse vídeo e ela, como a serpente, né? Ela falou para Eva, que foi o que Deus disse, não é bem assim, ela fez esse vídeo, onde ela tomou hormônios e ela tem barba, tem músculos, ela fez um monte de cirurgias no corpo e ela aparentemente, ela parece um homem, mas todos nós sabemos que ela era uma mulher lindíssima, era modelo, se envolvia em prostituição, tirava muitas fotos nuas, meninas, homens, crianças têm tirado fotos nuas de calcinha de sutiã para revistas. Meu Deus, no mundo onde a pedofilia está crescendo desvairado, pais, por causa de dinheiro, têm permitido que crianças tirem foto de calcinha sem camisa em revista para vender calcinhas transparentes, irmão. Pelo amor de Deus, o que está sendo feito por dinheiro. Então é disso aqui que a gente vai falar. Essa mulher, ela veio a dizer quem é o pai do meu filho, e ela começa a falar de péssimos pais, né? O vídeo dela vem arrebentando pais que são ausentes, péssimos pais, pais que abandonam seus filhos, pais que não cuidam, pais que não sustentam, e que ela vai fazer tudo ao contrário. O problema é que a gente fala ela, né? Há alguns anos atrás, eu fui fazer um culto infantil e pro Dia dos Pais. Não, eu fui fazer uma homenagem ao Dia dos Pais e eu comprei a lembrancinha, mas acontece que as crianças que Deus colocou para eu pastorear no Ministério Infantil, a maioria os pais eram do tráfico, eram filhos de homossexuais, não tinham pais, a maioria não tinham pais, tinha uma galera que foi criada pela avó, não tinha nem pai nem mãe. Então eu orei ao Senhor, eu falei, Senhor, como eu vou fazer uma homenagem ao Dia dos Pais sem ferir a maioria das crianças? Eu não quero ferir, eu vim para curar, eu vim para ser canal de cura nas mãos de Deus, arma, instrumento de cura na mão de Deus. Então Deus ali, quando eu perguntei, Deus respondeu. Então muitas vezes Deus está esperando a gente perguntar a Ele o que é certo, o que é errado. E Deus ali veio falando comigo de mães que têm sido como pais, né? De avós, de tios, de até um vizinho, de um amigo, de um parente que tem ajudado a cuidar como pai. E ali foi tremendo, Deus ali palestrando comigo, e quando chegou foi uma benção. Eu falei para as crianças, olha, vocês, quem tem pai vai trazer seu pai, vai convidar seu pai. Se o pai não quiser vir ou não puder vir, você vai ter que trazer alguém. Você vai pensar, então é o exercício de casa, você vai pensar em quem pode representar o seu pai hoje para estar recebendo o teu presente de pai. Quem tem sido como pai para você? Aí as crianças ficaram doidas. Minha avó, né? Tinha um menino lá que não tinha nem pai nem mãe, foi criado pela avó. Tia Márcia, minha avó é um pai, é uma mãe, então é ela que vai receber o presente do Dia dos Pais. E meu tio, não, eu tenho um vizinho que ele compra roupa para mim, ele cuida de mim, ele me leva na escola. Não, eu tenho uma tia, eu fui criada pela minha irmã, então foi uma festa, porque não faltou um pai sendo representado por alguém ali, amém? Mas todas essas coisas estavam dentro da palavra de Deus, pessoas que estavam no lugar de pai, lutando, guerreando, mas dentro da palavra de Deus. Essa menina que mudou todo o corpo, ela fez igual a serpente lá no paraíso, falando para Eva, o que foi que Deus disse? Não é bem assim, né? Então ela vem se colocando como o pai. Aí nós temos aí a Natura, que colocou ela como o pai do ano, né? O Dia dos Pais botou ela e deu uma polêmica danada. Então que a gente venha a entender isso. Quando eu tinha 2 anos de idade, meu pai foi embora, né?
E há mais de 40 anos atrás, um homem que era advogado significava que ele tinha dinheiro. Então, eu fui criada pela minha mãe, sem recurso nenhum, passamos muita necessidade, comemos muito pouco, num barraco de madeira, lá na favela Beira-Mar, depois fomos para o Cruzeiro, depois, né, meu padrasto vivia se envolvendo com mulheres, arrumou uma amante que era macumbeira, que fez obra de feitiçaria para minha mãe não tinha aceitado Jesus como Salvador, que contra Jacó não vale encantamento, pode fazer macumba para crente, que macumba não mata crente, né? Mas ela não era cristã, então a macumba pegou, ela começou a beber, se sujar, adquiriu demônios como Maria Mulambo, Maria Padilha, tranca-rua, né? Então minha vida virou um inferno, porque meu padrasto não era um bom pai e arrumou amantes. Então o que a gente vem a colocar isso? Meu pai foi embora, tinha condições financeiras, pelo menos para mandar um dinheiro para minha mãe, e simplesmente virou as costas. É isso que essa menina que conseguiu transformar todo o seu corpo por fora como de homem, mas por dentro ela ainda tem útero, né? Tem os órgãos fermitais por dentro, porque ninguém é Deus. A ciência, ela vem da mão de Deus. Tudo que fazemos, tudo que conseguimos criar foi porque Deus nos permite, são dons e talentos que vêm de Deus. Então ela conseguiu até mudar por fora, mas por dentro ela continua uma mulher. E quando chegar aquele grande dia na porta do céu, Deus vai falar com ela como se fosse uma mulher. Agora eu quero desejar um feliz Dia dos Pais para você que é um pai que está presente. Amém? Eu tenho uma aula do curso de Casais e Família que fala sobre redes sociais, o quanto os pais estão distantes. Temos ficado muito tempo na internet, muito tempo falando com os outros na rua e temos ficado realmente muito pouco tempo com nossos filhos. Pais presentes. Isso eu falo também para filhos. Aqui em Romanos vem falando que a gente usa muito essa passagem para falar que o homossexualismo é pecado, né? Mas aqui também fala que a avareza é pecado. Então, se eu não dizimo, eu não oferto, não estou nem aí se a igreja do Senhor vai fechar porque o pastor não tem dinheiro para pagar aluguel, ou se a obra não cresce, então eu também estou pecando. Aqui fala que filho que não honra seu pai e sua mãe também está pecando. Pessoas que mentem, que roubam, que são que amantes de si mesmo, que adoram imagem. Então aqui também vem falando fornicação, prostituição. Então aqui vem falando de diversos pecados. E peca. E peca quem faz, quem pratica o pecado, e peca quem permite que o pecado seja praticado sem falar nada. Estou chamando você agora a uma grande responsabilidade, né? Nossas crianças estão feridas e elas precisam de cura. Uma das maiores armas de Satanás é acabar com essa geração que está crescendo agora. A geração que vai estar pregando como missionário, pastores, grandes homens e mulheres de Deus lá na frente. Satanás está ferindo as nossas crianças. Eu costumo dizer que eu abracei o pedófilo. Quando meu pai foi embora, eu tinha uns 8 anos de idade. Minha mãe deixou um casal tomando conta de mim e eu vi o seu Jorge abraçando o filho dele, Jorginho, de 7 anos, e a Sheila, de 8 anos, eu via ele abraçando, né, e papai, e eu sentia aquele desejo, né, de ter um pai. Então, o que eu fiz? Eu abracei o pedófilo e chamei ele de pai. E então, durante muito tempo, ele abusou de mim sexualmente. Eu tinha apenas 8 anos de idade. Por quê? Porque eu tinha essa carência, essa necessidade de ter um pai. Então, que nós possamos estar protegendo nossas crianças, amém? Para que elas também não venham abraçar o pedófilo. Depois disso, quando as crianças me perguntavam, né? Porque eu cresci num meio onde a maioria das crianças tinham pai e mãe, né? Então, eu tinha vergonha de não ter um pai. Eu, com 8 anos de idade, tinha vergonha. E me apresentaram Deus, né? Eu fiz catecismo na Igreja Católica, comecei a aprender sobre Deus e ali me apresentaram Deus. Quando me apresentaram Deus, né, e as crianças perguntavam: Márcia, você tem pai? Eu falava: tenho. Quem é ele? Ele é inteligente, ele é rico, ele é isso. Então, só adjetivo bom. Aonde que ele mora? Ele mora longe. Qual o nome dele? Aí eu não falava que era Deus, né? Eu não falava que era Deus. Eu deitava no quintal, minha mãe nem sabe disso, embaixo de uma mangueira. Debaixo de uma mangueira enorme,
eu deitava lá e eu ficava orando ao Senhor e falando: Pai, a tua cabeça tá aqui, que tua perna tá aqui, porque eu sei que o Senhor é grande. Eu escrevia cartinhas pro meu pai, fazia envelope e jogava assim pro alto, achando que ia chegar até ele o que eu queria falar, porque agora o meu pai, o meu melhor pai do mundo, eu tenho visto todo mundo comprando canecas, blusas pro melhor pai do mundo, glória a Deus, mas o melhor pai do mundo ainda é Deus. Eu quero desejar a todos um feliz Dia dos Pais, né? E que se você não tem feito até agora, realmente tem sido um bom pai, ainda dá tempo, porque enquanto você está vivo, tem-se esperança de ser o melhor pai do mundo, o segundo melhor pai do mundo, depois de Deus. Feliz Dia dos Pais para todos, amém?